Publiquei um vídeo falando sobre os dois maiores erros que os autores cometem, e um deles é o de mandar fazer a revisão ortográfica antes de você efetivamente fechar com uma gráfica ou com uma editora, tá? Antes de mais nada, me chamo Marcos Seco, sou aqui da S26 Seco Editora. Bem-vindo ao canal Segue o Seco. Por que você não deve fazer? E esse vídeo é mais extenso e eu vou explicar toda a questão aí do porquê você não deve gastar com a revisão. Normalmente, dentro deste erro, os autores cometem um outro erro, que é: existem três tipos de profissionais da revisão, tá? Esse aqui, que é o do dedo torto, é um amigo ou sobrinho. A gente sempre tem um sobrinho que vai revisar o texto da gente. Professor de português, todo o meu respeito aos professores de português. E um revisor literário. Este é o cara que tem que fazer a sua revisão e não um desses dois. Por quê? A intenção de um revisor de pegar o seu texto e fazer, a intenção é que o texto flua, tá? Então, o professor de português vai olhar para um ponto lá no texto e ele vai dizer o seguinte: aqui vai uma vírgula. O sobrinho olha e diz assim: bah, acho que vai a vírgula aí mesmo. E o revisor literário, ele olha para a vírgula e diz: não, vai mesmo, com certeza. Porém, eu vou retirar ela. Diferente do professor de português, o sobrinho não faz ideia por que vai ser retirada, mas diferente do professor de português, um revisor literário se faz a seguinte pergunta: se eu retirar essa vírgula daqui, o leitor vai mudar a interpretação daquele pedaço de texto? Não, não vai mudar, então ele tira aquela vírgula. Por que ele tira a vírgula? Porque a intenção da revisão é que o leitor leia o livro sem muita pausa, que ele faça uma leitura fluida o mais rápido possível. Então, por que a gente não faz essa revisão? Meu Deus, por que a gente não faz essa revisão antes? A gente não faz essa revisão antes porque, se você vai contratar uma editora, a editora vai fazer a revisão ortográfica, inevitavelmente. Aqui na editora, mesmo que o autor seja professor de português, ou tem um amigo ou um sobrinho bem bom, eu não abro mão. Canso de ter a situação de eu enviar para a equipe de revisão, o pessoal volta. Já tive casos de professores, né, universitários e tal, que disse assim: não, Marcos, eu não quero a revisão. E não é barato fazer revisão profissional, tá? E revisar no Word eu não preciso nem falar, né, que você vai pagar o pênalti. Um revisor profissional focado em revisão editorial, ele vai ler o texto como qualquer outro, porém, ele vai fazer a leitura e vai verificar se um pedaço do trecho ou do texto ali, sem querer, às vezes a gente é humano, e na parte da edição também acontecem muitas incursões de dados no meio, assim como um autor que já leu e releu inúmeras vezes a própria obra e não percebeu que, sem querer, ele colou um pedaço de texto ali no meio. Então, o revisor profissional de revisão editorial ou literária, ele vai observar o texto e ele vai fazer pequenas sinalizações nesse texto e dizer o seguinte: olha, aqui nesse trecho aqui, esse texto pode ser subtraído, porque o que vem antes não tem relação nenhuma, tão pouco com o que vem depois. Então, retirar esse texto é um aconselhamento que a equipe de revisão faz, mas eles não retiram, eles fazem todas as marcações necessárias e tal. Como é que é o processo dentro da editora para início de orçamento? Não é nem para efetivar o processo de edição do livro, tá? A gente está ainda em processo vamos negociar para ver se a gente fecha com a editora aí. Eu sempre solicito
que o autor nos envie o texto que ele tem. Esse texto ele não precisa estar finalizado, mas é importante que ele já esteja, né, 90%, 95% dele concluído, para que a gente faça uma pré-edição. E veja bem o que eu pedi. Eu pedi para que você, autor, me envie o seu texto para que nós façamos uma pré-edição. Lembra que eu comentei num outro vídeo sobre direitos autorais? Existem 2 tipos de editoras, e dentro desses 2 tipos de editoras, elas se dividem em mais 2, tá? Existem as editoras tradicionais e as prestadoras de serviço, que é o caso da S26 Seco Editora, e segue o Seco para saber mais. A editora tradicional tem o ético e tem o não correto, né? E nas prestadoras de serviço ainda é mais complicado, porque numa editora tradicional existe uma negociação, você vai ceder os direitos, vai ter um acordo, um contrato, mas normalmente na prestadora de serviço, que são o meu caso e o segmento que eu atuo, eu sempre faço a pergunta: você já registrou sua obra? Por que eu pergunto isso? Porque a partir do momento que você cede, não cede, mas que você envia um conteúdo para uma outra editora ou para um outro profissional, ou mesmo para um revisor, que, né, a gente não sabe quem é a pessoa que está lá do outro lado. Então é importante você fazer o registro de obra para que não ocorra o roubo do seu conteúdo intelectual. Como eu falei, é barato. Você entra na Câmara Brasileira do Livro, escolhe lá registro autoral. Quando você entrar em registro autoral, existem duas opções: obra e contrato. Obra é R$ 69,00, não compre contrato. Vai pagar muito mais caro, R$ 89,00, mas cada registro é um registro, né? Então busque fazer o seu registro autoral. Então, voltando para o processo de orçamentação da editora, eu sempre pergunto: você fez o registro? É importante fazer o registro autoral, diferente do ISBN, que eu vou explicar em outro momento. Então, sim, já tenho. Aí o autor me envia o conteúdo, a gente faz uma pré-edição desse texto. Por que não tem problema ele não estar concluído? Porque a gente já tem a experiência de saber que eu preciso, dependendo do perfil do livro, eu preciso colocar agradecimento, dedicatória, ou então os 2 mais prefácio, ou mais de um prefácio. A gente pergunta sempre se o autor tem a intenção, e normalmente ali o prefaciador, ele tem ali uma página de Word, uma página e meia, quando muito, para fazer. Não grave vídeo depois de jantar, eu não vou editar. Mas isso que você está recebendo aqui, se você tem grande interesse em publicar um livro, eu vou dar de graça o que muitos dizem que vão te fazer. Vão te dar 3 aulas e lá no final vão te vender um curso. Eu vou dar de graça, mais para frente eu vou vender curso também. Mas esse aqui é rico. E quem tem interesse em publicar um livro, fique até o final para entender todo o processo básico, né? E você não cair em certas armadilhas que ocorrem. Então, a gente pega o teu conteúdo, faz a pré-edição e chega a um número determinado de páginas. Lá no final, deu 112, 115 páginas. Primeiro, não existe livro de página ímpar. Uma folha tem 2 lados. Então é página 1, página 2, página 3, página 4. Chegar lá no final, não tem a 125 e não, o outro lado é o 126. No caso, o 128 para fechar cadernos, tá? Então, esse penso de quantas páginas, ele chegou em 112, eu vou 118, digamos, eu vou calcular o livro com 128 páginas, porque ele, para fechar caderno, dentro de um processo de impressão lá, ele depende desse número de cadernos ou de páginas para fechar o orçamento. Isso tudo eu explico detalhadamente em outro momento. Mas o básico aqui, então, a gente faz a pré-edição, eu faço o cálculo e é do número de página que tudo deriva. Custo de revisão ortográfica, custo de edição do miolo, custo de impressão,
Os outros custos são a criação de capa, cadastramento de ficha catalográfica e o registro de ISBN, que não garante direito autoral. O que garante direito autoral é você fazer o registro autoral da sua obra. Ponto. Existe outra situação que eu sempre pergunto: você está fazendo esse livro para... É um livro de família? É só para sustentar seu ego? Ou você tem a intenção de ter lucro com o livro, né? Um livro, ele propicia N situações. Um deles é a autoridade. Você passa a ter autoridade sobre o conteúdo que você escreve, né? Então, eu sempre digo, e eu faço cálculos aqui, eu mostro, dependendo, você pode sair de 18 mil de lucro para o mesmo livro, que está dando 18 mil com 500 unidades, esse lucro ir para 70 mil, se você bota mais 1.000 unidades em cima. Existe um cálculo aqui que a gente faz na editora, e se você quiser saber, entre em contato com a gente, que busque aí S26 Seco Editora. Então, me perdi agora. Me achei de novo. Então, do número de páginas, tudo deriva do número de páginas, tá? Então, um livro, para ter um orçamento, a gente precisa ter o número de páginas, ele vai ter um custo de revisão ortográfica com base no número de páginas. Da revisão ortográfica, a gente vai para a edição do miolo, criação de capa, cadastramento do ISBN e registro da ficha catalográfica. A ficha catalográfica e ISBN são a última coisa que a gente pede, porque a gente depende literalmente do final do processo de edição, ter certeza do número de páginas, porque essa é uma informação importante que vai dentro da ficha e do ISBN, tá? Depois a gente chegar à conclusão. Eu vou fazer um orçamento pensando numa publicação pequena, dependendo do autor, aí 50, 100 ou 150 cópias. Da quantidade de 150 a 500, existe um limbo aí, até 300, 350, que o preço de um e de outro fica muito parecido, o custo da edição, da impressão em um processo sob demanda de impressão digital ou do offset, porque fica muito caro no digital e o valor se encontra com a base do processo offset lá, inicial, somando todos os custos, ficam muito parecidos. Então, você começa a diluir esse custo alto do processo de impressão offset com cada pedaço de folha que entra nessa impressora. Então, assim, temos lá, e aí eu faço o orçamento de 500, 1.000 e 1.500 e eu apresento essa planilha onde eu mostro todos os pormenores dos custos, do porquê e como avaliar esses custos todos. E o que eu mais ouço é: mas Marcos, eu não sou um bom vendedor, eu vou levar 10 anos para vender esses livros todos. Eu digo, bom, a notícia é boa. Se você levar 10 anos, o preço do livro se atualiza, tá? Então, você fez um investimento. Normalmente, num livro de 128 páginas, de 500 para 1.000 unidades, você tem um aumento de 3.000, 3.500, tá? E de 1.000 para 1.500, mais 3.500, 4.000 reais, porque no meio desse processo entra um custinho a mais lá de uma troca de chapa. Então você tem aí digamos lá, um lucro de 18 mil vendendo os 500 livros, já paga o seu custo, tá? E de 18 você vai lá para 60, 65, 70 mil, dependendo do valor aí, um cálculo de um livro de 65 reais, mais ou menos. Quem tiver dúvida, entre em contato e eu faço os orçamentos e provo que isso é possível. De novo, eu vou levar 10 anos para vender esses livros, não tem problema. Poupança nenhuma no mundo que você botar 3.500 ou 7.000 reais vai te dar um lucro extra de 40 e poucos mil reais em 10 anos, tá? Mesmo que você leve os 10 anos para vender, o que não vai acontecer. A menos que você sente em cima das caixas, aí não há o que fazer. Dúvidas? Segue o Seco!